E hoje a gente recebe a doutora Carolina Beckmann, médica cirurgiã geral e do aparelho digestivo e nutróloga, para falar de um tema super importante que é a conexão entre o intestino e o cérebro e como uma dieta alimentar pode desencadear doenças físicas e psíquicas, não é isso, doutora? Isso. Então fala pra gente, é um prazer receber você antes de mais nada aqui na Fronte Saúde e aqui nos nossos estúdios já vacinadas, por isso nós estamos tendo esse privilégio aqui de falar sem uso das máscaras, não é mesmo? Então explica pra gente, por favor, qual é essa conexão que existe entre o intestino e o cérebro e o que isso impacta a saúde do organismo como um todo. Bom, muito obrigada pelo convite, Fronte Saúde. Sempre um prazer falar sobre o eixo intestino-cérebro, sobre alimentação, sobre estilo de vida e como que a gente pode fazer para mudar hábitos que foram sendo criados ao longo dos últimos anos, né, depois do pós-guerra, da industrialização dos alimentos, da criação do fast food, que fez com que as pessoas começassem a adoecer, ficarem obesas, hipertensas, diabéticas. Então, a alimentação de padrão ocidental, que é justamente essa alimentação padrão de lanchonete, ela faz alterações na nossa microbiota intestinal. E essa microbiota, ela cuida, né, da nossa absorção de nutrientes, da digestão também dos alimentos, da síntese de neurotransmissores e faz uma proteção da nossa primeira camada ali de imunidade, que também é a camada intestinal. É o GALT, que é o sistema linfático associado ao intestino. E a gente tem essa camadinha de bactérias que a gente chama de microbiota, tem uma camada de muco ou mucina e depois vem as células intestinais e logo abaixo a barreira imunológica. Então essa absorção de vários nutrientes, incluindo vitamina B12, vitamina B1, triptofano, acontece no intestino e é a célula intestinal chamada enterócito que faz a produção da serotonina, que é o nosso grande neurotransmissor de bem-estar, né? Quer dizer, então, predominantemente, quem produz a serotonina é o intestino. Isso então quer dizer que não basta apenas tratar com um medicamento, um psicotrópico, ou uma pessoa, por exemplo, com uma depressão. A gente tem que também tratar o intestino, ou principalmente tratar o intestino, seria isso? Principalmente seria isso. Quando você dá um ansiolítico, né, qualquer medicação antidepressiva ou ansiolítico, ele vai atuar somente na ponta do iceberg. Ou então vai varrer aquela sujeirinha ali para debaixo do tapete, mas não vai atuar na causa. Então a gente pode utilizar sim as medicações para tirar o paciente da crise, mas durante aquele tratamento que vai tirar o paciente da crise, é preciso que a gente investigue a causa real. Durante o tratamento, a gente tem que investigar mais a fundo qual foi a causa daquela crise. Tanto psicológica, a questão emocional, quanto as modificações no estilo de vida. Se a gente for pensar na base da produção da serotonina que acontece no intestino, esse intestino precisa estar saudável e o intestino vai estar saudável através de uma alimentação pobre em, vamos dizer, aquela alimentação de padrão ocidental, dieta de lanchonete, pão, macarrão instantâneo, pizza, sanduíche, chocolate, sorvete, biscoito, bolo, fritura, refrigerante. São coisas que alteram a nossa microbiota, alteram a saúde intestinal, aumentam a permeabilidade do intestino a mais patógenos, micro-organismos, e reduzem a absorção de nutrientes e a conversão desse triptofano em serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, né? Que também depois vai ser metabolizado em melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, a nossa alimentação tem relação com a saúde intestinal, que tem relação com o nosso humor, que tem relação com o nosso sono. Então, às vezes o paciente apresenta um quadro de ansiedade, de depressão, de insônia, e a gente só coloca um remedinho achando que ele vai melhorar. E não vai. O remédio ele pode ser uma bengala durante o tratamento. Então, se você pensar num tornozelo fraturado, durante um tempo você vai ter que usar o gesso, vai ter
que usar a bengala, mas também vai ter que fazer fisioterapia, fortalecimento muscular, até tirar o gesso. Então, você pode utilizar a medicação como se fosse uma bengalinha durante seu tratamento, mas fazer todas as modificações do estilo de vida e começando com a dieta, eliminar, né, os alimentos mais industrializados, dessa dieta mais do lixão, que eu chamo. Existe uma dieta padrão ou as dietas elas deveriam ser personalizadas e prescritas por um nutrólogo, um nutricionista para cada tipo de organismo, vamos dizer assim? Existe um teste de material genético ou de intestino, porque você falou em permeabilidade, né? Então, por exemplo, eu imagino que pessoas que têm algum problema intestinal têm alguns alimentos que, mesmo sendo saudáveis, não possam ser ou não devam ser absorvidos por esse tipo de paciente, por conta dessa peculiaridade aí da permeabilidade intestinal. Seria isso? Seria isso, por conta de tudo, assim. Hoje em dia eu trabalho muito com a questão da medicina personalizada, e nessa medicina do futuro, que eu acho que já é muito presente, a gente trabalha assim com testes genéticos, com testes alimentares e testes de microbiota. Então, a gente já sabe quais são as bactérias mais benéficas para o metabolismo, que são as bactérias mais gram-positivas. Temos as bactérias gram-negativas, que são as mais fermentadoras de alimentos, que vão causando aquele desconforto de azia, queimação, empachamento, gases, sintomas de má digestão. E a gente sabe, através também de testes genéticos, como que a pessoa metaboliza a cafeína, como que ela metaboliza o leite, como que ela metaboliza o glúten, como que ela metaboliza a vitamina B12, ômega 3, carboidratos, proteínas. Então, sim, hoje em dia a gente possui ferramentas para personalizar cada vez mais a dieta dos pacientes. Mas mesmo que a gente não tenha essas ferramentas, que ainda são pouco acessíveis a grande parte da população, de uma forma geral, a gente sempre deve eliminar tudo aquilo que é industrializado, que passa por algum processo. Então, focar sempre em quê? Eu tenho uma regrinha muito fácil, que é regra de professora, que gosta de colocar método em tudo, né? Eu digo que é a regra das mãos. Na mão direita, que geralmente é a mão dominante, a gente coloca as fontes de proteína, então carne, peixe, frango, ovos, frutos do mar. E na outra mão a gente coloca frutas, verduras, legumes, grãos, sementes e castanhas. Então, quando a gente faz esse jogo, fica muito facinho. Você escolhe uma fonte de proteína e junta com as outras fontes de vegetais, castanhas, leguminosas, folhosos. Mas e os pacientes veganos? É bem mais difícil ser vegano e atingir todas as... Veja bem, eu falei, é bem mais